Por favor, abre as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8 aos 20, dando assim continuidade à nossa pregação expositiva através desse livro. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, disertando e persuadindo a respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiram das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: encorajo-vos, esconjuro-vos, desculpe, eu li errado, por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem Paulo é, mas vocês quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos. De tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus será engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Meus amados, é um trecho bastante rico, de extrema importância na história da igreja. Portanto, creio que esse trecho, embora ele se apresenta compacto, ele é dividido em 2 fases. A primeira fase é onde Paulo, de maneira mais tacita, de maneira mais, talvez, introspectiva, investe em ensinar, preparar os discípulos. E isso de versículo 8 aos 11, ele gasta diariamente tempo na exposição, na discussão sobre as escrituras na escola de Tirano. Mas de versículo 11 a 20, nós percebemos que o texto, ele nos dá outra tônica, nos mostra outra realidade, aonde há uma obra externa, uma obra em qual Deus se faz manifesto de forma extraordinária através do apóstolo Paulo, e há uma obra evangelística que toma lugar no Éfeso e também nas províncias ao redor. Me parece que há um grande avivamento naquele lugar, e Éfeso em si se transforma em um lugar estratégico na história da igreja. O próprio apóstolo João, mais tarde, ele passa a pastorear essa igreja de Éfeso, que posteriormente se formou como igreja. O próprio Timóteo, o discípulo de Paulo, aquele que seguiu o seu ministério, é um dos pastores de Éfeso. João, em seu pastoreio, é provável que escreveu as suas 3 epístolas enquanto estava em Éfeso. E uma das epístolas mais doutrinárias que nós temos, além de Romanos, no Novo Testamento, é a carta escrita por apóstolo Paulo aos Efésios. Portanto, é muito importante esse período de tempo. E também percebemos que Paulo gasta um tempo maior do que em qualquer outro lugar que ele passou. Isso também tem algo a nos falar.
Vamos, no entanto, entrar um pouco no texto e tentar ver o que acontece aí, o que as Escrituras tentam nos ensinar através dessa ação missionária do apóstolo Paulo nesse momento e quais são as suas aplicações para a nossa vida. Lembra-se que Paulo, ele passou por Éfeso, brevemente ele teve uma boa aceitação dos judeus na sinagoga. Esse, em capítulo 18, o convidou a permanecer em Éfeso por mais tempo, mas ele recusou tal proposta, dizendo ou prometendo que ele há de retornar. E então ele seguiu o seu caminho rumo a Jerusalém, visitando Antioquia, e agora ele retorna em outra viagem missionária e chega, assim como prometeu, em Éfeso. E Lucas faz menção de, ao chegar em Éfeso, mostrar o encontro do apóstolo Paulo com aqueles 12 discípulos de João. Não que isso necessariamente foi a primeira coisa a acontecer, mas creio que por respeito a esses homens, aprove a Lucas que pensou em relatar primeiro esse evento. E depois, como de costume, Paulo procura a sinagoga, já tinha simpatizantes nessa sinagoga, o que fez por onde o Paulo voltasse num terreno mais ou menos preparado e tivesse lá um ministério mais longo de que em qualquer outra sinagoga até então, desde quando o seu ministério começou. Aqui diz que durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Durante 3 meses. E isso em si é algo muito especial, assim como já acabei de dizer, porque Paulo em quase nenhum outro lugar aonde ele estivesse e que entrou em sinagoga, não durou por mais de 1, 2, no máximo 3 vezes que ele falou na sinagoga. Mas dessa vez, nos parece que ele ficou 3 meses seguida, ele levou o ministério do ensino em suas mãos e ele proferiu por 3 meses seguidas. E o que ele falou é mostrar cuidadosamente como as escrituras do Velho Testamento apontavam para Cristo que era Messias e apresentar a si o evangelho do Messias, o evangelho de Cristo. Quando nós lemos que ele falava persuadindo com respeito ao reino de Deus, isso é um sinônimo quando se fala do evangelho de Cristo, da palavra de Deus. Há horas no Atos de Apóstolos que a expressão é a palavra de Deus, ou o evangelho, e todos esses de fato são sinônimos, mostra para o mesmo conteúdo. E esse que era o grande ensino do apóstolo Paulo, apresentar a Cristo como Messias prometido e seu evangelho libertador. Mas ainda que ele teve uma boa aceitação, no entanto, ele percebe que estava se formando uma minoria contra ele, como de fato aconteceu em muitos outros lugares. Paulo é atento a isso e ele sabe o momento de sair, visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes. Então Paulo percebeu que alguns, por mais que ele falava, por mais que ele demonstrava e argumentava através da palavra de Deus, provando que Cristo é o Messias, o Filho de Deus, ainda assim essas pessoas permaneceram descrentes. Elas não aceitaram, não creram naquilo que era exposto. E não somente que não creram, as pessoas que não creem, elas são de certa forma pessoas opostas ao evangelho, e principalmente os judeus que não creem, eles se opõem ao evangelho. Ou eles creem e eles contribuem, ou eles não creem e tentam atrapalhar. Geralmente não há passividade nisso. E não estou necessariamente falando mal dos judeus como raça em si, mas isso faz parte de certa forma da natureza humana. E aqui diz que eles, não acreditando, começou a falar mal do caminho diante da multidão. Então esses judeus, não somente que eles não creram, mas
eles iam para fora e falava mal do caminho que era chamado a igreja. Nos primeiros momentos ela estava identificada como o caminho. O próprio apóstolo Paulo, quando ele, antes da sua conversão, estava perseguindo a igreja, diz que ele perseguia aqueles que estavam no caminho, em Atos capítulo 9. E agora ele é aquele que se identifica com o caminho. Esse era de certa forma o nome que era dado às igrejas, ou melhor dizer, era visto dessa forma. Então eles falavam mal para quem? Veja que já não era mais no quadro da sinagoga. Esses homens saem daquele contexto da sinagoga e eles vão para fora na cidade, nas multidões, e acaba falando mal do caminho do evangelho que Paulo estava pregando, colocando assim dificuldades. E então Paulo, ele se aparta deles, e quando ele faz isso, ele separa. Chega uma hora que não dá para andar junto, e então ele separa os discípulos, aqueles que acreditaram, e ele entende que não era mais um meio onde ele poderia fortalecer aquele que creram, e era necessário que eles se apartassem. Lembra-se que nós falamos que no primeiro período da igreja, muitas vezes os cristãos andavam junto aos judeus na sinagoga, principalmente os judeus. E às vezes tinha reunião separada, mas também ia na sinagoga. Mas e chegou um momento quando essas duas coisas não tinha como mais andar junto, porque eram opostas entre si. E esse é um dos casos onde Paulo entende que igreja é igreja, e ela não pode continuar junto com aqueles que são contra a mensagem do evangelho. Paulo separa esses discípulos e passa a discorrer diariamente na escola de Tirano. O que acontece? Paulo não somente os separa, mas parece que a partir dessa separação ele começa a ter um profundo impacto e mais assíduo na vida daqueles que creram, onde ele aluga um espaço numa escola pública e ele começa a ensinar e a preparar os discípulos diariamente. Há quem diz que esse período era mais ou menos de 5 horas por dia. E era um horário que entre 11 horas e 4 horas da tarde, que era um período de almoço e um período de relaxamento, de descanso. Então Paulo usava esse tempo para ensino. Agora, na sinagoga Paulo ia os sábados, mas dessa vez ele passa a intensificar o seu ensino, intensificar o seu trabalho de maneira diária. Quase nunca Paulo fez isso em outro lugar, mas se vê que, de certa forma, pela primeira vez, nós vemos uma forma de uma escola teológica, do ensino, do preparo teológico para missionários, para ministros. Paulo vê como um centro de preparo o Éfeso, e como de lá havia muitos pastores e líderes se espalhar por outras regiões, o que de fato aconteceu. E embora o chamado de Deus ele é voluntário e é pessoal, no entanto, há necessidade de preparo. E houve muita controvérsia quanto isso durante a história da igreja. Mas eis que Paulo, dessa vez, além de discipular pessoalmente, ele tem um tempo específico onde prepara as pessoas. E veja com quanto ânimo, com quanta intensidade o apóstolo Paulo faz isso, e quanto sede da palavra a esses homens que criam tinha, de tal modo que ele estudara diariamente. Não era uma vez perdida, não era uma vez num culto, e não era assim uma hora, era várias horas seguidas. E tem que se lembrar que esses homens trabalhavam para se sustentar. Tem que se lembrar que esses homens não tinham um sistema econômico e administrativo que nós temos hoje e que dá para ficar sem trabalhar, tem uma previdência aí, tem algumas coisas. Não tinha. Lá era trabalho autônomo das maiorias das vezes,
ia trabalhar com o dia, é trabalhar hoje para ter o que comer amanhã. Era mais ou menos dessa forma. O próprio apóstolo Paulo, quando não era mantido pela igreja, ele próprio trabalhava. E é possível que nesse momento ele trabalhava em fazer tendas para se sustentar na parte da manhã e ensinava na parte da tarde. E como outros também. Então não eram pessoas que eram desprovidas de emprego, não tinha nada mesmo para fazer, como de muitas vezes se falam. Às vezes a igreja ou pessoas pensam que missionários são aqueles que não têm nada para fazer mesmo, então vão em missões. Mas não é assim, meu amado. De fato, nós temos muita coisa para fazer e poderia fazer qualquer outra coisa como qualquer um dos irmãos. E a vida missionária não é tão fácil quanto parece, mas é uma vida de exposição e sacrifício em favor da pregação do Evangelho. E veja esse preparo. Eu penso quanto nós hoje devemos valorizar o preparo e quanto de fato os desvalorizamos. E algo que é interessante, embora não tinha uma formalidade em si, mas Paulo, como ministro, como evangelista, como apóstolo e pastor, ele se preocupa para que aqueles que crêem sejam treinados na palavra de Deus, para que eles cresçam e sejam maduros, e ele pensa já em liderança e em aqueles que vão no ministério. Meus amados, isso é muito importante quando pensamos em missões, em obras evangelísticas, quando plantamos igrejas, porque não somente é de pregar o evangelho no sentido de chamar os homens e as mulheres ao arrependimento e à fé em Cristo, mas continuar a investir na vida deles de maneira assídua, profunda, para que esses homens cresçam, sejam homens maduros e prepará-los já para o ministério. O nosso foco tem que ser para termos homens e mulheres maduros em Cristo, prontos para servir. Nós não deveremos ter apenas um alvo, a conversão, mas sim a maturidade e o serviço. E muitas vezes se falta no meio das igrejas, entra a pessoa, se converte, nós os batizamos, e com isso parece que o trabalho encerrou, e dali para frente cada um tenta se encaixar em alguma sociedade, em algum ministério, e fazer alguma coisa. Mas não há um preparo específico, não há um investimento forte na vida dessas pessoas. E aqui, meus amados, o processo de discipulado, Paulo nos ensina que ele é essencial. De fato, ele faz parte da grande comissão. Jesus disse: idem e façam discípulos. E em fazer discípulos, ensinem eles tudo que eu os ensinei. Então, essa tarefa de fazer discípulos, que é uma tarefa da grande comissão, que é vista como uma tarefa evangelística, envolve o ensino de Cristo. E pensa, quanto tempo leva para ensinar tudo que Cristo ensinou? E será que nós nos concentramos para dar àqueles que se convertam todo o ensino de Cristo depois que eles se convertem? Somos nós uma igreja que temos um programa onde nos preocupamos com o crescimento das pessoas, em discipular as pessoas, em prepará-las para o ministério. E quero dizer, meu amado, que esse é um trabalho pastoral, é um trabalho do conselho da igreja, não é um trabalho só de seminário. Paulo não mandou eles para nenhum lugar, até porque não havia naquele tempo, mas ainda que houvesse, eu entendo que o trabalho de preparo das pessoas começa na igreja. Se as pessoas saem da igreja despreparados, sem visão, imaturos para seminários e organizações missionárias, não pensa que eles vão ganhar maturidade lá. Eles vão adquirir a diploma, eles vão adquirir autorização formal mediante estúdio, eles vão adquirir informação, mas não necessariamente maturidade, não necessariamente visão. E aí nos deparamos com homens que tecnicamente eles têm o título de missionário, o que podem ir como missionário ou pastores, mas que são imaduros. E cria bastante problemas no ministério quanto nos campos evangelísticos. É preciso que esses homens saiam bem preparados do meio da igreja. Eu diria que isso foi um lado que Deus me beneficiou, pelo qual sou eternamente grato à minha igreja e ao meu pastor. Porque quando fui no seminário,
a minha base teológica, missionária e de serviço já estava colocada. O seminário só acrescentou, mas o que me sustentou em todos os tempos foi a base que eu já tinha. Eu não ganhei essa base no seminário. Com certeza eu ganhei sabedoria, fui mais informado quanto a estratégias, métodos de trabalho e tudo mais. Mas a visão, o coração, a maturidade já havia vindo de outro lugar, da própria igreja. E eu via aqueles que não tinham essa base. E não adiantava quantas informações dava, a coisa não rolava. A informação, os nossos professores eram os mesmos. No entanto, o impacto era diferente. E acredito não era porque um era melhor, o outro era pior, mas teve a ver com a preparação prévia que cada um de nós tinha. Não acredito que eu era melhor do que qualquer um que estava lá, mas acredito que o trabalho pastoral fez toda a diferença. Portanto, meus amados, é preciso como igrejas e conselhos sempre visar isso. E digo principalmente como conselho, porque pastor vai, pastor vem, pastor muda, mas o conselho fica. E o conselho tem que preservar uma visão saudável do ministério e de igreja e apresentar essa visão para o pastor e incentivar ele a fazer isso. Às vezes, nós escolhemos pastores por vários itens e não debatemos essas questões. Às vezes, a igreja debate quanto à questão salarial, quanto a outras questões, mas o conselho muitas vezes não tem visão. E a visão da igreja, ela depende sempre do pastor. Então, a cada 4 anos, sei lá, há quanto tempo o pastor muda, a visão também muda. Mas é da responsabilidade do conselho de ter visão e manter essa visão para a igreja. É claro que o pastor, por sua vez, ele tem que ter visão de investir nas pessoas. Aliás, o grande trabalho dele é preparar as pessoas para o serviço de Cristo. E Paulo faz esse trabalho muito bem. Ele entende a importância desse preparo, ele entende a necessidade, não só Paulo pregar o evangelho, mas de criar outros homens firmes na palavra, porque Paulo, mais cedo ou mais tarde, ele é consciente que ele é só uma pessoa, ele não pode estar em todo lugar e nem para sempre. Então ele precisa de deixar um legado de pessoas que têm a mesma teologia, que são fortes o suficiente para continuar o seu trabalho, senão o trabalho dele cai junto com ele. Paulo sabe que a hora dele de partir vai chegar, e se ele não deixou para trás homens com visão saudável, firmes e maduros, o trabalho que ele fez não vai muito longe. Então Paulo se preocupa a fazer disso uma base, e ali ele prepara os discípulos. É possível que os 12 discípulos com qual ele falou mais cedo, que conhecia só o trabalho de João, é possível que estava entre esses e muitos outros. E Paulo se preocupa a fazer isso. E percebe, meus amados, que se você lê as epístolas de Colossenses, de Filipenses, nós percebemos que várias pessoas da Ásia Menor passavam por Éfeso, e é possível que Epáfras e muitos outros que foram colaboradores de Paulo foram treinados nessa escola, e dessa escola saem pastores e líderes para toda a Ásia. Paulo não tinha como ir em todos os lugares. É lamentável quando nós olhamos grandes trabalhos que vai bem com grandes homens. E quando esses homens vai, parece que esses trabalhos que se estoura como um balão grande, uma vez com esses homens. É triste ver um trabalho florescendo, indo tão bem, e o líder ir embora, e o todo o trabalho em menos de 1 ano não ser mais reconhecido. Isso é um grande problema, porque mostra que todo o trabalho dependia muito apenas daquele líder. E por mais que a gente pense que ele fez um bom trabalho, nem sempre esse é um sinal. Nem sempre o que está em pé no nosso período de vida é um sinal que nós fazemos um bom trabalho. Porque se nós saímos daqui, em pouco tempo vai tudo embora, então quer dizer que quando nós treinamos os outros para continuar, o que ficou do nosso trabalho?
Então, meus amados, nós não devemos nos preocupar apenas com bem-estar durante o nosso ministério no lugar. Nós devemos nos preocupar com bem-estar do ministério depois que nós saímos daquele lugar. É claro que não depende mais de nós o que acontecerá e que nós não somos responsáveis em totalidade por tudo que acontecerá. Sabemos que há igrejas que foram fundadas por Paulo, depois de um tempo, elas fecharam, e não foi a culpa de Paulo. Isso não está nas nossas mãos. Os crentes sempre são responsáveis, cada um em seu tempo e momento. Mas, no entanto, eu quero frisar a importância de treinar e discipular as pessoas, sem de qual o trabalho ele não avança corretamente. Então, aonde nós vamos, precisamos investir isso. Eu insisto nisso, meus amados, porque um dos grandes problemas em campos missionários é a falta de formação de liderança local, a falta de investimento nisso. Apenas são trabalhos de manutenção, muitas vezes evangelísticos, mas não de criar liderança local. Não estou dizendo isso para criticar alguém de modo específico, mas digo isso para atrair a atenção para que aprendamos com isso e mudar os nossos hábitos. Aqui não, que tem vidro. Então Paulo separou os discípulos. Essa separação me leva a pensar outra coisa, embora essa é uma parêntese, o texto não mostra diretamente isso. Mas nós devemos olhar, meus amados, no conjunto das pessoas que ensinaram, aquelas pessoas que o coração está fechado, não querem aprender, não adianta quando você fala. E muitas vezes, ao não perceber isso, nós nos estressamos, nos frustramos e insistimos com pessoas que não querem nada com nada. Então devemos ser atentos e observar aqueles que têm coração aberto para aprender. E separá-los do conjunto daqueles que nunca quer aprender nada, só quer fazer tumulto. E investir, treinar essas pessoas. Jesus fez isso também. Jesus teve muitos seguidores, mas quando chegou ao ponto de treinar os seus líderes, ele não convidou a todos. Nem todos estavam preparados para esse momento. Perceba que o Evangelho de Marcos nos fala que Jesus orou a noite toda antes de nomear os 12. Ele não levou todos com eles. Então é preciso que nós tenhamos também um olhar aberto. Nós ensinamos a todos, mas tem momentos quando devemos separar aqueles que perceberam que estão prontos para dar o próximo passo. Isso não é fazer diferença entre as pessoas, não é valorizar mais alguém do que outra pessoa, apenas dar àqueles que estão prontos o que eles precisam para crescer, e aqueles que não são prontos, esperar que um dia eles estejam prontos. Então Paulo, creio que se inspira no ministério de Cristo, muito embora ele não participou do ministério de Cristo, não foi um dos 12, e ele faz a mesma coisa. Cristo, de fato, ele tinha separado um grupo pequeno de homens, em qual investiu, os treinou, os discipulou, os preparou, e a estes entregou o ministério, e assim o evangelho se espalhou por todo lugar a partir desses 12. Então a preocupação de Jesus não era somente ele anunciar o evangelho, coisa que ele fez. Ele teve um ministério público, mas a grande ênfase dele era preparar os seus discípulos para levarem isso adiante, coisa que de fato aconteceu. E Paulo faz a mesma coisa. Paulo é inteligente em preparar outros para o ministério, e ele ensina a Timóteo a ter essa visão também. Quando ele escreve a esse pastor jovem, ele fala: ensina a outros que têm a capacidade, homens de confiança, homens de caráter, homens que por sua vez têm a capacidade de ensinar aos outros. Então Paulo dá essa visão para o Timóteo proceder da mesma forma. E essa escritura diz que durou essa escola, durante 2 anos, dando ensejo
a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Veja como a finalidade era para que todos os habitantes da Ásia ouvissem o Evangelho. Tanto os judeus quanto os gregos. Mas para isso, Paulo foi muito estratégico. Paulo levou 2 anos. Ele entendeu que é melhor ficar 2 anos no mesmo lugar e preparar essas pessoas do que ele sozinho andar. E essas pessoas se espalharem por todo lugar o Evangelho. E há 2 conotações aqui. Eu entendo que Paulo, por um lado, ele preparava pessoas para o ministério, mas também entendo que é possível que, como isso se tornou muito conhecido, muitos peregrinos, muitos que via para o Éfeso, souberam disso e acabaram participando por algum tempo dessas lições que o apóstolo Paulo estava proferindo nessa escola. Como também acredito que pessoas de outros lugares via e aproveitavam o tempo com o apóstolo Paulo e voltavam para os seus lugares. E de fato, a palavra de Deus, ela se espalhou por todo lugar. Versículo 11 diz: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinárias. Em outras palavras, Paulo estava fiel ao ministério que lhe foi dado. E veja que Paulo não procura ter outro ministério. É muito interessante, porque de versículo 11 em diante muda de tônica. A primeira parte, de 8 a 11, a tônica é ensino, é preparo, é introspectivo de certa forma. Mas de 11 em diante é extrospectivo, é para fora. Mas é Deus que faz essas coisas. Veja que diferença, meus amados. Nos dias em qual homens procuram fazer milagres, procuram estar à frente e atrair os olhares através de milagres, Paulo, ele está ensinando as pessoas. E o próprio Deus entra em cena de forma espetacular. Ele que está fazendo os milagres através de Paulo. Não é evidenciado Paulo, como Paulo em si, como pessoa, tivesse em si mesmo um poder milagroso, mas o Deus que escolheu a fazer isso. É uma grande diferença, meus amados. Não é uma escolha de um homem fazer milagres, mas a escolha de Deus acompanhar o ministério desse homem. É o próprio Deus que usa o Paulo para fazer coisas extraordinárias. É Deus que é exaltado e não Paulo em si, a ponto de levar enfermos, lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. É impressionante que eu não vejo Paulo se preocupar em si com isso. Não fala nada de Paulo em si, como ele procurava, fazia, embora o texto diz que Deus fazia por meio dele. Mas ele não é em si evidenciado, mas o próprio Deus aprovou a ele fazer isso. Mas veja que Deus tinha um propósito especial. Tudo era especial em Éfeso. Era um grande centro. Lá era uma grande escola. De lá, toda a Ásia havia de ouvir o Evangelho. E aprove a Deus fortalecer esse ministério com essas obras. Mas nem sempre Deus fez assim com o apóstolo Paulo. Paulo em si, a preocupação dele era pregar a palavra. E a nossa preocupação, meus amados, é pregar a palavra e deixar Deus fazer o que Ele entende melhor. Ele mudar a vida das pessoas. E esse é um tempo em qual muitos buscam exatamente o inverso. A palavra é de menos, mas outras coisas florescem. Deus faz isso, fortalece o ministério do apóstolo Paulo, fortalece todo aquele trabalho, de uma maneira que nem Paulo mesmo esperava, a ponto de as pessoas levarem coisas usadas por Paulo e só
atingi-las ser curadas. Mas isso não é dito aqui para que de alguma forma sacralizar as coisas que os ministros usam. Nós devemos ser muito cuidados, meus amados. Lucas dá um relato de como acontecer as coisas e não nos dá uma fórmula de como deve acontecer as coisas. São duas coisas diferentes. Nós não vemos que Paulo fez uso disso em outros lugares. Tampouco vemos que as pessoas se curavam só de tocar em apóstolo Paulo. Não é bem assim. Mas Deus aprovou fazer essas obras nesse lugar dessa forma. Devemos ser cuidados a não desenvolver uma teologia mística e superficial de como as coisas em si ganham um poder por pertencerem a homens espirituais. E veja como isso floresceu, no entanto, na história da igreja e criou grandes heresias. Se nós acompanhamos a igreja ao longo do tempo, ela fez de coisas pertencentes aos grandes homens, até dos seus túmulos, dos seus ossos, coisas sagradas, milagrosas em si. E o mundo foi atrás dessas coisas, dessas relíquias, pagando muito caro, achando que tem valor espiritual em si mesmas. Mas não tem. A minha camisa tem tanto valor quanto a sua camisa. Não tente roubar a minha não, porque você não vai se curar, pode ter certeza. Pelo contrário, você vai pecar. Então, fique longe das minhas coisas. Não pensa que o copo que eu bebi vai te transmitir alguma bênção especial, porque não vai. Então, não vamos sacralizar as coisas. Não é que por pertencer àquela pessoa, a coisa em si, ela ganha um poder especial. Aprovou a Deus ser dessa forma nesse texto. Deus é soberano usar o seu poder como Ele quiser. Mas nós não vamos fazer disso uma teologia. E veja quanto isso, meus amados, foi danoso e levou a Igreja Católica a se distanciar do verdadeiro Evangelho. Como essas coisas substituiu de fato o Evangelho. E hoje há uma busca por relíquias, por objetos espirituais, por amuletos e tudo mais. Vai dizer, pois é, pastor, no nosso mundo estamos livres disso. No cristianismo estamos livres disso. Não, não estamos livres disso, meus irmãos. Quando nós sacralizamos o templo, fazemos a mesma coisa. O templo, que nós chamamos de templo, lugar da reunião, é só um lugar. Esses tijolos, eles não ganham um poder superior por nós estarmos aqui. Ele é o mesmo tijolo de sempre. Esse lugar não ganha um poder especial em si. Ele é sujeito aos mesmos problemas de todos os prédios. Precisa de todos os cuidados como qualquer outro prédio. Talvez vou fazer uma parêntese. Não pensa que esse lugar se cuide sozinho, só porque é o lugar que a igreja se reúne. É da responsabilidade nossa, como igreja, de cuidar desse lugar, de mantê-lo, de prover a manutenção de tudo que está aqui. Senão, vai se estragar. Não pensa que por ser igreja, de repente, quem sabe, pensa você, os anjos, à noite, não tendo nada para fazer, eles vêm aqui, dão uma limpadinha, olham os fios de energia, portanto não vamos ter nenhum acidente. Não, isso não acontece não. Se nós não cuidarmos, vai estragar e vai estragar por nossa falta de responsabilidade. Então é preciso sim que nós sejamos responsáveis. Não sacralize as coisas, pois elas não têm valor em si. Mas existe outro meio de sacralizar as coisas. Sacramentar. Meus amados, vou dizer, ter uma esposa já é muita coisa. Ter uma esposa crente é muito mais. E ter uma esposa sábia já é graça demais. E minha esposa é uma mestra nas palavras. Então, sacramentar, não sacralizar.
que eu estou falando isso? Eu acho que é um termo latino, nós usamos isso em romeno, então há algumas semelhanças aí. Então, não sacramenta as coisas. Muito obrigado, minha esposa. Mas veja que existe uma outra maneira mais sutil de sacramentar as coisas, mais espiritual, dos crentes mais elevados. Quem sabe aqueles que dizem que tem uma teologia melhor. Veja o que acontece em versículo 13 em diante. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Havia uma prática naqueles tempos de exorcismo, principalmente entre os judeus no Israel. Mas havia muitos que se usava de várias práticas e magias e truques para ter ganho com isso. E em Éfeso havia muita gente desse porte. Como o texto adiante, ele vai falar sobre isso. Mas esses exorcistas, eles não perdiam tempo para se atualizar, para ver, entre aspas, o que estava na moda, o que estava pegando. Também havia uma tendência daqueles que praticaram a magia de imitar o que via que estava mais poderoso. E eles perceberam o poder extraordinário de Deus operando em Paulo, que os deixou calados, que era totalmente diferente de tudo que eles faziam. Então esses judeus não perderam tempo. E eles tentaram imitar as coisas e ter algum ganho com isso. Mas de que forma eles imitaram? Invocar o nome do Senhor Jesus. Mas não invocar o nome do Senhor como pessoas que estavam submissas a Jesus, pessoas que andavam em obediência a Jesus, que andava cumprindo a sua missão, mas pessoas que, vindo Paulo falando desse nome, falando de Jesus, e eles atrelaram aquela ação poderosa ao nome de Jesus. Então, para eles, que era exorcista, era mágicos, que se lidava com fórmulas, com palavras, eles viam nas palavras em si Jesus algo poderoso, algo milagroso. Então, o que eles concluíram? Nós vamos ter que usar esse poderoso nome e conclamá-lo, invocá-lo quanto àqueles que têm o espírito maligno, e assim vamos conseguir fazer as mesmas obras. Eles ignoraram de fato o poder do Espírito Santo que estava atuando. Eles acharam que era uma fórmula em si. E aqueles que tinham algum conhecimento do Espírito Santo não pensam que ele será diferente. Você lembra de Simão, quando viu Pedro fazendo aqueles exorcismos, aqueles milagres? O que Simão diz? Eu quero pagar. Eu quero também esse dom que vocês têm. Então ele estava interessado em adquirir aquele dom para ele fazer com o mesmo poder as coisas. Ele não entendeu que isso não tinha a ver com a pessoa em si, mas com a obra de Deus que fortalecia a pregação do evangelho do seu obreiro. Em outras palavras, quem fazia isso eram homens que andavam com Deus e que Deus escolheu a fortalecer a pregação da palavra. Não era nem pelo menos uma escolha deles mesmos. Mas esses tentam sacramentar outra coisa, o nome de Jesus. Tudo vende, tudo vale. E esses são mais espirituais. E tentam usar o nome do Senhor Jesus, e eles mesmos deixam claros que eles não se identificam em si com a obra de Jesus. Ele diz: esconjuro-vos por Jesus, com Jesus, aquele que Paulo prega. Vocês estão sabendo, estou usando o nome que ele usa, portanto, eu tenho autoridade. Portanto, saem desse homem, falava eles aos espíritos malignos. Eu estou falando da mesma fórmula.
E hoje em dia é o que nós vemos, meus amados, aqueles que usam até o nome de Jesus para se valerem nos seus ministérios, seus ditos ministérios, mas usam o nome de Jesus para os seus ganhos próprios, e não para engrandecer de fato o nome de Jesus. Usa como uma fórmula mágica. E aqui mostra que quem fazia isso não eram pessoas que não tinham nenhum conhecimento de Deus, não. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Então veja que pessoas que se davam isso, eram pessoas que provinham de uma família judaica, uma família sacerdotal, onde se supunha claramente que eles tinham um profundo ensino quanto ao Talmud, quanto às escrituras do Velho Testamento. Se supunha que ele deveria ter temor a Deus, porque conhecia. Mas, no entanto, essas pessoas não tinham nada a ver com o Messias. Essas pessoas não tinham nada a ver com a crença no Filho de Deus, mas visavam apenas o próprio lucro. Não se fala muito sobre Seva, se ele de fato exercia o sacerdócio ou apenas tinha a titulatura, porque acontecia de ter a titulatura e não exercer, no entanto, o sacerdócio. Tampouco se fala se ele estava em Éfeso ou não, mas se fala, no entanto, dos seus filhos. Mas deixa claro que os filhos deles não eram convertidos, não acreditaram em Jesus, tampouco seguiam o caminho, tampouco eram pessoas à disposição de Cristo e a sua missão, mas tentavam ter um ganho, no entanto, com o nome de Cristo. Mas olha que interessante. O espírito maligno respondeu. Há uma conversa entre esses homens e o espírito maligno que estava naquele possesso. Conheço a Jesus. De fato, o Jesus que vocês estão falando, ele não é só um nome. Eu sei sobre a pessoa dele. Em outras palavras, eu sei que ele tem poder sobre mim. E eu sei que em Paulo é que prega esse Jesus, que é o servo de Jesus. Eu sei quem ele é. E se fosse Paulo, eu poderia sair, em outras palavras. Mas tem um problema aqui. Quem são vocês? Eu não os reconheço. Vocês não têm nenhuma autoridade sobre mim. Não é que vocês usam o nome em si, que isso tem dado a vocês alguma autoridade. Quem são vocês? E talvez essa é a pergunta que se faz hoje a muitos que usam o nome de Jesus sem se submeter a ele, sem ser pessoas obedientes a eles, contrários ao evangelho de Cristo. Quem são vocês? Essa pergunta permanece hoje. Quem são vocês? Quantos hoje, meus amados, achamos que só usar o nome de Jesus é suficiente para resolver todos os problemas? Não é. Eu lamento te dizer. Não porque Jesus em si, o nome dele não é poderoso, mas a palavra Jesus em si não é um amuleto. Não é uma palavra que transmite em si poder. E muitos cristãos hoje nós entendemos errado isso. Orar em nome de Jesus não é apenas dizer em nome de Jesus, e só porque usamos em nome de Jesus a coisa foi decretada e vai acontecer porque usamos a mágica. Não é. Infelizmente, mesmo no nosso mundo reformado, há aquele que pensa só porque usou o nome de Jesus, que resolveu a questão, porque eis a mágica que tem que fazer acontecer. Não é. É Deus que opera por meio daqueles que obedecem e servem a sua missão, aqueles que estão a serviço da proclamação do nome de Jesus. E é Deus que opera. Aqueles que estão representando os interesses de Jesus. Em outras palavras, aqueles que vêm em nome de Jesus, vêm em nome daqueles a quem eles representam, em nome daqueles a quem eles se submetem, em nome dos interesses do nome de Jesus. Aí sim, há poder. Fora disso, não. Se você vive uma vida de desobediência, uma vida de infidelidade a Deus,
e quer usar o nome de Jesus pensando que isso vai ter algum efeito em suas orações, lamento te dizer, não vai. Não vai. Se nós andarmos pelas ruas, as pessoas hoje em dia usam o nome de Jesus como isso sendo suficiente, diz, nós vamos ficar bem, em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. Mas essas pessoas não são prontas a se arrepender dos seus pecados, não são prontos a reconhecer os seus caminhos maus e voltar-se a obedecer a Jesus, como eles estão falando. Realmente Jesus tem poder, realmente Ele pode resolver as coisas, mas você precisa se submeter a Ele. Não faça você também cristão, reformado, de nome de Jesus, um amuleto. Não tenta, como é aquela palavra, não é sacralizar, sacramentar o nome de Jesus. Com certeza é um nome sagrado. Mas não é à toa que a Bíblia diz, não leva o nome do Senhor em vão. Desagregar uma vida de obediência do nome de Jesus é meio que levar em vão. Então, o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. Interessante, que vergonha. Eles acabando pior. Quando o nome de Jesus é usado indevidamente, não somente que não dá frutos, quanto acontece o contrário. Subjugou a todos de tal modo que prevaleceu contra eles. Mas, meus amados, olha que interessante, o espírito maligno prevaleceu sobre eles, não sobre o nome de Jesus. O erro não foi o nome de Jesus, era eles, e sobre eles que o espírito prevaleceu, não sobre o nome de Jesus. Prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram envergonhados. Eles fugiram daquela casa. E esse fato chegou ao conhecimento de todos. Não foi um caso isolado. E até esse caso em si serviu como um grande testemunho. Assim judeus, como gregos, habitantes do Éfeso, veio temor sobre eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Veja que interessante. O nome de Jesus era engrandecido. O fato de demônio ir sobre aquelas pessoas que conclamaram o nome de Jesus não levou o nome de Jesus para baixo. Pelo contrário, mostrou que não se pode brincar com o nome de Jesus e que Jesus é levado a sério. Eles foram para baixo, mas o que aconteceu com o nome? O nome de Jesus foi honrado. Havia temor. Não podia se usar de qualquer forma o nome de Jesus, e passou a ser engrandecido e honrado. Muitos dos que creram vieram a confessando e denunciaram publicamente as suas próprias obras. E aí veio um grande avivamento. E esse avivamento, meus amados, vem com arrependimento, com a confissão das suas obras. Muitos do que creram, não daqueles que não creram. Muitos daqueles que creram vieram para confessar e denunciar publicamente as suas próprias obras. Meus amados, se eu entendo correto o texto, eu vejo que havia pessoas que criam, mas que em particular ainda se dava muitas obras ocultas ou que não fazia parte do Evangelho. Me parece que havia muitos que creram, mas ainda praticava magia negra, praticava alguns tipos de magia e de práticas que não era conforme a palavra de Deus. Então, com esse evento, eles entenderam que isso estava errado e eles confessaram, denunciaram publicamente as suas próprias obras. Um arrependimento genuíno. Aquele que estava escondido na vida deles veio à tona. Se nós queremos um verdadeiro
avivamento, nós precisamos ver um profundo arrependimento, aonde nós nos envergonhamos das nossas práticas, mas não a ponto de escondê-las, mas publicamente denunciar, reconhecer aquilo que está errado para a glória de Deus e nos arrepender. Sem esse mover do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos traz arrependimento, a reconhecer a podridão das nossas obras, mesmo nossos cristãos, não há avivamento. Versículo 19 diz: também muitos do que haviam praticado artes mágicas, remidos seus livros, os queimaram diante de todos. Eles deram testemunho que se arrependeram e que não se identifica mais com isso. Veja, havia muito material. Muitas vezes os crentes não se desfaz das coisas que não honram a Deus. Se converte, mas continue praticando coisas que não honram a Deus. Continue guardando coisas que não honram a Deus. Mas eles entenderam que isso não poderia continuar desse jeito. Então aqueles que praticaram magia, reunindo seus livros, que não era coisa pouca ou de pouca valia. Aqui diz que reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Eles não somente que se afastaram, daram um fim naquilo que não honraram a Deus, mas eles deram um fim denunciando isso publicamente, deixando todos saberem que isso não vinha de Deus. Não somente eles pararam de praticar, como era um fato público que eles praticaram, eles deixaram todos a saber: isso está errado, isso não vem de Deus, esse não tem valor nenhum, por isso nós não vamos vender isso, nós vamos queimar isso. Veja, muitas vezes quando nós nos desfazemos das coisas desonrosas, nós tentamos ainda ter um ganho, vender. Quer dizer, não serve para nós, mas já que o mundo usa, vamos vender. Eles não fizeram isso. Eles queimaram. Meus amados, o que não serve para você não vai servir para outro também, não. E aqui diz: calculados seus preços, achou-se que a montanha 50.000 dinários. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Esses homens se venderiam tudo isso e enriqueciam. Mas eles preferiram empobrecer. Eles preferiram perder toda essa quantidade do que deixar a obra maligna continuar. Preferiram queimar. E assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Assim. Como assim? É uma conclusão de tudo que acontece aqui. Assim como? Através de uma visão ministerial correta que o apóstolo Paulo desenvolve. Através da proclamação do Evangelho, do discipulado, através do poder de Deus que opera nas pessoas, através de um profundo arrependimento, através das obras, dos frutos do arrependimento. João diz isso: fazeis obras dignas do arrependimento de vocês. Não só diga que se arrependem, fazeis obras que mostram isso. Mostra a diferença na vida de vocês. Se arrependerem de verdade, fazem obra em que isso mostra, que deixa claro que mudaram. E assim a palavra do Senhor vai crescer. Se nós queremos que a palavra do Senhor cresça e prevaleça poderosamente, vamos deixar que ela mostre isso em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua palavra. E que a sua palavra cresce e prevalece no nosso meio. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar e receber a bênção. Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos pelo seu poder que opera
na vida daqueles que creem. Que o Senhor o manifesta soberanamente na vida dos seus obreiros e que empodera as suas palavras. Nós te damos graças por esse testemunho em Éfeso. E Pai, nós não nos queremos ligar a uma experiência para repeti-la, mas queremos, no entanto, que o seu poder opera por meio dos seus servos, para que a sua palavra seja pregada, seja ensinada, que as pessoas cresçam espiritualmente e se dediquem ao seu ministério. Queremos que o Senhor opere arrependimento em nossas vidas e no meio da nossa igreja, no meio da sua igreja ao redor do mundo, que traz um verdadeiro avivamento nas nossas vidas, gerado por arrependimento, por sua obra em nós, e que sua palavra cresça nessa cidade e ao redor do mundo, e que assim ela prevaleça de maneira poderosa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja conosco e nos acompanhe agora para sempre. Amém.